Agora, Verônica, como é que a gente poderia relacionar essa questão do sistema de defesa dos suínos com a PSA? O vírus da PSA, ele infecta de uma forma muito predominante as células de defesa que fazem parte de defesa dos animais, do sistema imune desses animais. Essas células, elas são conhecidas, elas são chamadas de monócitos e macrófagos. Após esse contato com essa primeira linha de defesa, o vírus da PSA, ele leva à morte dessas células, sejam elas infectadas ou ele tem esse poder tão grande, tão alto de virulência, que até as células que ainda não foram infectadas, acontece essa morte celular. E é nesse momento que acontece um quadro que caracteriza muito a PSA. Esse quadro é conhecido como tempestade de citocinas, ou tempestade de interleucinas. Pode parecer um nome estranho, uma expressão estranha a nós, mas é fácil entender, de fácil entendimento. Vamos falar primeiro do que são essas citocinas ou essas interleucinas. Esses agentes, eles são um tipo de proteína produzidas pelas células de defesa. E a gente tem, nós, os suínos, os animais, nós temos diversas interleucinas produzidas, e cada uma com suas funções, sendo que a gente pode dividir em dois grandes grupos. Nós temos as interleucinas pró-inflamatórias, ou seja, aquelas que sinalizam a inflamação e que sustentam a inflamação, e nós temos, ao contrário dessas, um grupo chamado de interleucinas anti-inflamatórias. As anti-inflamatórias, elas regulam as pró-inflamatórias, ou seja, não deixam, não permitem que as pró-inflamatórias se manifestem por muito tempo e de uma forma aguda, de uma forma exacerbada. O que acontece na PSA, quando o vírus entra em contato com o organismo do animal? Um desequilíbrio muito grande entre a produção de interleucinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, com uma tendência muito maior da produção do grupo que sustenta a inflamação, do grupo pró-inflamatório. Então, isso leva ao quadro chamado tempestade de interleucinas. Ele é caracterizado por uma inflamação, uma infecção muito forte, com picos muito elevados e com baixa produção do grupo que regularia e baixaria a infecção, a inflamação. Prejuízo disso: um animal com um sistema imune ativado de uma forma tão drástica e tão forte levaria a todos aqueles sintomas que o Paulo comentou anteriormente. Além disso, gasto energético excessivo, danos celulares, danos teciduais, e isso desencadeando todos aqueles sintomas tão marcantes que o Paulo elucidou tão bem, que fazem parte do quadro da PSA. Então, essa é uma das principais características da PSA, é essa tempestade de interleucinas. É um quadro agudo de infecção iniciado e mantido por um longo tempo. A gente até tem estudos mostrando que o grupo anti-inflamatório, ele se manifesta, o animal até consegue reagir, só que é uma manifestação muito tardia. É quando já não há mais o que ser feito em relação à saúde desse animal. É uma manifestação tardia e em baixa produção, que não consegue trazer de novo, restabelecer o equilíbrio entre o grupo anti-inflamatório e pró-inflamatório. Muito interessante, né? Acho que toda vez que vocês falam aqui, a gente vai entendendo um pouquinho mais, primeiro, da gravidade, né, da PSA, quando a gente considera todo o mercado suinícola mundial, e é muito interessante ver como que funciona, o que são essas medidas preventivas, como que a doença ela age no organismo do animal. Então, assim, muito interessante mesmo acompanhar vocês dois aqui trazendo essas informações. Agora, Paulo, queria destacar com você também, né? A gente tem uma solução da Yes, Glucan-Gold, que está aí. Queria que você destacasse, explicasse para a gente o que é o Glucan-Gold e quais são os benefícios da gente conseguir adicioná-lo à dieta dos suínos. O Glucan-Gold é o imunomodulador da Yes.
Estamos falando aí de uma fonte de beta-glucanos purificada e concentrada a 60%, onde é a ferramenta mais atualizada que temos disponível para trazer todo esse aporte ao organismo e ao sistema imune dos animais para conseguir brigar aí com todo esse quadro já explicado pela Verônica. Basicamente, ao se utilizar desse tipo de ferramenta do GlucanGold, o que nós observamos? Uma melhor saúde para o plantel. Uhum. Porque estamos deixando o sistema imune dos animais modulado, prontamente preparado para uma resposta rápida, mais ampla e com menor custo metabólico em caso de infecção. Por exemplo, sinergicamente a programas vacinais, vamos ter uma melhor resposta desses programas. Vamos ter a prevenção de grandes enfermidades que, inclusive, não possuem programas vacinais. Vamos ter uma menor mortalidade, uma maior homogeneidade dos lotes. E, consequentemente, animais mais preparados para realmente trazer todo o seu potencial produtivo. Uhum. Então, basicamente, o GlucanGold vai nos permitir se apropriar e explorar todo o potencial produtivo existente em nossos sistemas de produção. Isso que você está falando hoje, exclusivamente a gente está falando de PSA, mas aí o animal teria uma melhor resposta frente a qualquer enfermidade, seria basicamente isso, Paulo? Exatamente, é uma ferramenta que está disponível para nos apoiar e nos ajudar nos diversos desafios que podem existir no sistema produtivo. Uhum. Dos mais simples aos mais complexos. Uhum, tá certo. Agora, Paulo, queria saber com você também, né, como é que tá essa questão, né, se por um acaso nós tivermos a confirmação de um caso de PSA aqui no Brasil, quais são essas medidas e o quanto que isso poderia impactar, por exemplo, as relações comerciais do Brasil, né, já que nós somos o quarto maior produtor e exportador de carne suína no mundo, é um player importante também nesse mercado? Exatamente, Fernanda. Isso é uma situação muito, muito preocupante. Em 2020, a produção brasileira atingiu aí a marca de mais de 4,4 milhões de toneladas de carne suína. E as exportações ultrapassaram a barreira de 1 milhão de toneladas, chegando a mais de 97 destinos diferentes de todo o globo. E um fato extremamente preocupante e que merece destacar é que, de acordo com o último relatório da BCS, a suinocultura brasileira ela gera mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. O PIB dessa cadeia, Fernanda, é superior a 22 bilhões de dólares, que compõe a força motriz do agronegócio brasileiro, que é responsável por mais de 23% do PIB nacional. Onde que eu quero chegar ao destacar estas cifras? Caso a PSA ingresse no Brasil, teremos um grande e negativo impacto nas exportações de produtos de origem suína e, principalmente, na geração de empregos e renda de muitas famílias brasileiras. Ou seja, a ocorrência de um foco de PSA no Brasil, volto a destacar, que é uma doença de notificação obrigatória, irá configurar aí uma situação de emergência zoossanitária, onde teremos a paralisação das nossas exportações até a finalização da investigação e, se necessário, da erradicação da doença, o que ocasionará um forte impacto a nível econômico, social e humanitário. Para que tenhamos uma ideia do poder devastador dessa enfermidade, não só no Brasil, mas no globo, há uma simulação do impacto da introdução da PSA nos Estados Unidos, e foi estimado ao redor de 16,5 bilhões de dólares o custo da doença apenas no primeiro ano de surto. E em uma avaliação superficial desse prejuízo da introdução desse vírus em território nacional no Brasil, ficaria em torno de 5,5 bilhões de dólares. Então, Fernanda, e a todos que aqui nos escutam, é necessário destacar que precisamos investir nas medidas de biossegurança dos nossos sistemas produtivos,
Necessitamos ter mais ações como essa, como da nossa ABCS, como dos órgãos de vigilância sanitária nacionais, que levam mais informação a toda a sociedade. Necessitamos intensificar nossas medidas de controle fronteiriças e, principalmente, cuidar da imunidade do nosso plantel. Nós precisamos, Fernanda, já deixando uma mensagem final, barrar esse vírus e não deixar que essa enfermidade, que já está presente no continente americano, chegue no Brasil. Isso é responsabilidade de todos nós e necessitamos trabalhar em conjunto. Então, Fernanda e Verônica, e a todos nós que nos escutam, necessitamos cada vez mais estar conscientes de nossa responsabilidade e aderir ao hashtag Todos contra a PSA.